Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Tá com um pouquinho de frio agora. Mas fazer o quê, né? Inverno chegou. As temperaturas máximas aqui, quando o dia que tá mais quente, chega a 15 graus. Não passa disso. Nosso inverno agora é até final de fevereiro, essa temperatura. As mínimas variam, né? De 10 para baixo, tem temperaturas negativas também, mas hoje tá na casa dos 6. E já são 3:30 da tarde, hoje tá chovendo, já tá com cara de noite, então provavelmente hoje, quando é daqui uma hora, umas 4:30 da tarde, já tá noite. E o que eu vou fazer agora? Quer dizer, eu já fiz várias coisas, né? Fui no mercado hoje, já organizei boa parte da casa, tenho toalhas de banho secando, já lavei as frutas que eu trouxe, estão todas ali na pia só para terminar de secar e colocar nas fruteiras, né? Que eu tenho uma fruteira aqui e outra ali. Que aqui em casa a fruta é algo que tem que ter sempre, não pode faltar. Tem que dar uma aspiradinha na casa. Arrumar minha cama, sim, minha cama ainda está lá para arrumar. Mas eu quero ver se eu preciso trocar a roupa de cama. Como eu saí de manhã, então atrasou isso. E agora eu tava dando uma pausa, tomando um cafezinho, porque afinal de contas eu também mereço, né? Tem dias assim que eu levanto 7:30 da manhã e teve 2 dias da semana passada, que eu levantei 7:30 da manhã e eu só fui sentar assim, dizer, pronto, agora eu posso ficar, relaxar um pouco, era 6:30 da tarde. Sim, meus dias são bem corridos, porque leva os meninos, eles têm horários trocados na escola, leva, busca. E aí, então, é puxado. Tem todas as coisas da casa para fazer, eu cuido do condomínio. E então, quando eu vejo, já é noite e eu não parei. Mas hoje eu dei uma paradinha, já fiquei uma meia hora ali vendo alguma coisa no YouTube e tomei meu café. Daqui 15 minutos eu tenho que parar para buscar o André. Aí vocês já me perguntaram, Gra, mostra onde os meninos estudam. Mostra o lugar onde você mora. No começo eu fiz isso, já tem algumas cenas aqui da onde eu vivo, mas eu já não faço mais isso, por quê? Por uma questão de segurança. Mesmo eu morando na Europa, tem muita gente daqui da Europa que nos vê, que nos acompanha, e a segurança é tudo, né? Então, prefiro não falar onde os meus filhos estudam, nem mostrar, nem falar da onde eu moro, aonde eu vou, quando eu vou, porque tudo é uma questão de segurança, a gente nunca sabe quem está atrás da tela, né? Então, é por isso. E também aqui na Itália a regra contra direitos de imagem, principalmente de criança, é muito rígido. Então, para evitar problemas, né, com imagem não autorizada, porque na verdade, né, por lei, em nenhum lugar nós podemos gravar pessoas. Não podemos mostrar as pessoas sem autorização delas. Porque se elas quiserem, elas podem sim nos processar e vão ganhar, porque você está usando a imagem da pessoa sem pedir autorização. Mas eu estou na rua, eu tenho que gravar os meus vídeos. Mesmo assim, você não pode focar as pessoas, porque você está invadindo um direito delas. Então, qualquer pessoa, qualquer youtuber de viagem, essas coisas, uma pessoa que vê e que não goste de ter a sua imagem exibida, sim, ele pode entrar na lei e vai ganhar, com certeza, direito de imagem. Então, por isso que eu gravo pouco fora de casa, porque aqui na Itália as regras são ainda mais rígidas. E também é uma questão de segurança, né? No mundo em que nós vivemos, quanto mais seguro nos tornarmos, melhor. Por isso que eu gravo a maioria dos vídeos é dentro da minha casa. Por quê? Porque dentro da minha casa é um lugar fechado, né? Eu não estou expondo ninguém, não estou correndo risco. E sempre quando nós vamos viajar, que nós fazemos um passeio, eu só posto lá no Instagram, stories, essas coisas, depois que nós já estamos em casa. Nunca falo aonde nós vamos, quando nós vamos, em que lugar vamos. Por quê? Por causa de segurança. E pensem nisso também vocês, né? Muita gente compartilha seus momentos de passeios e coisas na internet, mas nunca postem em tempo real. Mas eu não sou conhecida, não sou tão famosa. Não importa. Não importa. Hoje em dia as pessoas são más a troco de nada, né?
Então, quanto mais você manter a tua privacidade, a tua segurança, é melhor. Vocês sempre vão ver vídeos que eu já gravei, né? Gravei, editei, então nunca é em tempo real. E no Instagram, menos ainda. Enfim, segurança é tudo nos dias de hoje. E... eu tenho que encerar a mesinha. Eu ia dar mais uma de mão de tinta, mas o Léo acha que não é necessário, então eu tenho que encerar, né? Por causa que esse é o acabamento final. E eu gostei bastante do resultado. E quero ver se essa semana o tempo me deixa, né? Começar a pintar o armário. Só que o armário, eu vou passar o fundo preparador nele por causa da aderência da tinta. Na mesa eu não passei, né? Eu fui direto com a tinta, a não ser nas laterais ali que eu selei com o spray. Mas spray dentro de casa não dá para usar. Então eu só fiz uma beiradinha, as beiradas mesmo ali que precisava. E o resto fiz tudo só com a tinta. Vai durar? Não sei, só com o tempo, né? Nós for usando, porque é uma mesa de madeira maciça, aquela licinha madeira. Ela é como se fosse uma grande chapa feita de madeira e daí eles fazem um acabamento por cima, né? E aí pinta e aí é um grande bloco de madeira maciça. Tanto o nicho quanto a base são bem pesados. Então todos os armários novos, antigos que nós colocamos aqui em casa são todos madeira maciça. E aquela outra mesinha que estava ali na sala não é madeira maciça, ela é do mesmo material da mesa que eu tenho aqui na cozinha, que não é madeira maciça. Em cima é um laminado fininho, que ele se deforma, se você bate, se você molha, ele vai inchar, não é que nem a madeira. E os pés é feito, eu não sei dizer que material é esse, até fiquei de pesquisar quando eu mexi no pé da mesa, porque se você olhar assim, você olhando, se jura que é madeira maciça, mas quando você mexe com a madeira, você descobre que não. É um tipo de material que é molinho, é um material mole que eles usavam nesse período, né, em que esses móveis eram fabricados. Então, era uma madeira, uma forma, né, de fazer móveis num preço mais acessível e também mais fácil de fazer os entalhes, porque madeira maciça entalhada custa muito caro, sempre custou, não é de agora, isso sempre foi assim. Então, para tornar esses materiais um pouco mais barato, eles substituíam por esse outro. Então, nem tudo que aparenta é, a gente sabe isso, né? Nem tudo que aparenta é. Por isso que aquela mesinha ali da sala não era madeira maciça, ela tá lá na garagem. Eu vou ver se eu faço uma pequena transformação nela, uso algumas partes dela, mas ela não combina com a nossa casa. Então, ela ficava desproporcional em tamanho, porque a sala é grande para uma mesinha pequena. O design dela, né, ali os acabamentos dela não combinavam com o resto da sala, porque não tem daquele tipo de móvel. E essa que eu coloquei agora ficou mais leve, muito mais prática. O André já pintou, já desenhou ali em cima. Então, tudo que eu crio aqui em casa é pensando na minha família. Por que você tem tantos móveis na sala? Porque eu tenho 2 ambientes na sala, antigamente eu tinha 3. Nós somos em 4 pessoas, o sofá é para 3 pessoas, aonde o outro vai sentar? Então, por isso que sempre tem uma poltrona a mais. Quando eu recebo visita, onde as visitas sentam? Então, por isso eu tenho mais uma poltrona. A mesinha de centro ficou muito grande, desproporcional para a sala. Não ficou, porque nós conseguimos circular ao redor dela com facilidade. Não ficou pesado, porque eu deixei ela no mesmo tom do resto dos móveis. E eu criei essa mesa pensando no conforto da minha família. Quando nós quisermos comer ali na sala, que a gente faz muitas vezes, a gente come lá uma salada, uma fruta, uma coisa. É um momento diferente. Nós temos a mesa na cozinha, mas a gente gosta de comer lá na sala também, porque são coisas diferentes que nós fazemos com os meninos. O André, ele ama desenhar, ele ama pintar. E aonde meu filho vai fazer isso? Na cozinha? Ele não vem. E ele gosta de ficar na sala. Por quê? Porque é mais confortável. Criança gosta de sala. Então, por isso que eu criei aquele espaço para nós usar. Tudo é usável aqui em casa. Quando não se usa mais, eu descarto. Que nem aquela mesinha pequena. A única coisa que eu sinto que essa aqui não tem é gavetas para guardar os papéis, as canetas, as coisas do André.
Mas eu tenho outro móvelzinho que é lá, que nós estamos guardando as coisas deles agora. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. But we should take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Baby, will I love you? Tell me, do you want me? And will you let me down? Yeah. La 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 la. La 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 la. 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 Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Já aspirei a casa. Quantas vezes eu faço isso por semana? Todos os dias. Sim, eu aspiro a casa todos os dias. Porque aspirador é vassoura, né? Vassoura moderna. Então, antigamente a gente precisava varrer a casa todos os dias. E hoje continua sendo assim, só que em vez de uma vassoura normal, eu uso o aspirador. Até porque eu não posso usar vassoura, né? Porque você levanta aquela pozinho, aquela penugem que cai no piso, me dá alergia e eu espirro demais. Então, sim, passo o aspirador todos os dias para manter tudo sempre bem limpinho. Por isso que a minha casa é sempre limpa e fácil de limpar, porque eu faço todo dia. Toma tempo? Não, é bem rápido, porque em 15 minutos eu aspiro o apartamento todo. E agora eu vou guardar essas loucinhas que eu lavei na mão, tirar essas frutas daqui também. O André já chegou, já tomou banho, tá comendo uma sopinha. E aí, enquanto ele come ali, eu organizo. E são 4h30. E já tá ficando escuro. Que nem eu falei, agora os nossos dias são cada vez mais curtos. Amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. Então as noites se tornam bem longas. Fazia tempo que eu não fazia café na prensa. Aí eu fiz sábado, não, fiz ontem. Fiz ontem e fiz hoje.
De vez em quando é bom para dar uma variada, matar a saudade de um cafezinho. Não chega a ser um cafezinho passado, né? É parecido. Mas como é prensa e agora é frio, então fez, tomou, porque senão ele esfria. E o café que a gente mais toma aqui, né, é o café na moca. Então, esse é todo dia, pelo menos 2 vezes. Ele é rápido, prático, fica fresquinho, né? Você toma um café fresco com todos os seus aromas, né, que fazem bem para nós, na hora. Aqui na Itália não se tem o hábito de passar café e deixar café na garrafa. Não, o que fez o café tomou. Por isso que moca é o que mais tem nas casas das pessoas, né? Não falta. Toda casa de qualquer italiano que tu for, pelo menos uma moca vai ter. Que é difícil, né? Normalmente sempre tem mais de uma. Porque aqui café se faz e bebe na hora. Aqui agora chegou a época dos cítricos, né? Frio é cítrico. Então é muita laranja, limão. Limão, apesar de que tem o ano todo. Não que essas frutas não tenham o ano todo, sim. Mas agora é o período que se consome com mais frequência. No verão são as frutas doces, como morangos, pêssego, essa linha de frutas. E no inverno, os cítricos, como é aí no Brasil, né? Não muda nada. No verão se tem os frutos doces e no inverno os cítricos. Aqui é igual, é a mesma coisa. You're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. Ok, meu fofinho velho de guerra. Esse aqui tem 3 anos. Eu nem tenho um negócio de amarrar aqui na cintura, porque quando eu comprei ele paguei 5 euros por esse, não sei, roupão quentinho? Enfim, porque ele não tinha o cordão de amarrar aqui, só tem a fita que é uma que amarra por dentro, mas eu amarro por fora. E aí foi, né, tchau, próximo inverno eu compro um outro, passou mais um. Aí quando chegou, antes de chegar esse inverno, esse inverno eu compro um outro, até agora não comprei. Eu não me importo muito com essas coisas, o importante é que ainda dê pra usar, que me aqueça, que é aquela função mesmo que tem que fazer.
E quando ele não aguentar mais, eu compro outro. Eu tiro lá fora para colocar o plástico fora, o plástico e o vidro, que amanhã de manhã eles passam, a gente sempre coloca, né, tardinha anterior. São 6h30 agora. E tá noite. Noite. Aí já fui fazer a minha última função externa do dia e tá pronto. Agora, eu tô com o Pietro com um pouquinho de febre e dor de garganta. O Léo tava no final de semana, é claro que o Pietro pegou o vírus dele daí, né? Aí eu fiz aqui um chazinho pro Pietro de limão com mel e um outro de vitamina C ali que eu tenho. Tudo chá, né? Remédio de farmácia eu só dou quando realmente precisa, porque senão eu curo tudo com coisas naturais. Tá aqui, vamos ver se ele vai tomar depois. Agora eu vou dar uma laranja pra ele, porque ele tá sem apetite também. O André já comeu, né? Que eu falei antes pra vocês. E aí ele comeu um pedacinho de... espero que esteja ficando focado pra vocês verem. Eu fiz esse bolo de laranja com cenoura. Ficou maravilhoso. Uma receita de um italiano que eu vi, só que ele na receita original dele ele fez com aveia. Eu não fiz com aveia, fiz com farinha normal, né? E fiz sábado, rapidinho, porque sábado eu fui cortar meu cabelo. Não sei se vocês viram no vídeo anterior aí da árvore, que meu cabelo tava mais curto. Então, agora tá preso porque eu tava fazendo as coisas. Aí eu fui cortar meu cabelo e lá demora muito mesmo no salão. Eu fui com a Maria, que a Maria já voltou de viagem, né? Das suas férias de 6 meses, que ela tava lá pra região da Costa Amalfitana, né? A Maria é dessa região. Então ela voltou pra casa agora, daí ia fazer o cabelo dela, né? Cortar, passar um produto pra clarear o cabelo, porque ela tem o cabelo bem branquinho. E ela disse, vamos junto, que eu tinha comentado com ela que eu tinha que cortar o meu. E ela disse, vamos junto. E aí, quando eu vou com ela, é demorado, porque o cabelo dela leva umas 2 horas pra ficar pronto. E aí, nesse meio tempo, né, que eu espero, a cabeleireira corta o meu, que também ela demora pra cortar o meu cabelo uns 40 minutos, ou mais. E daí, pra secar, né, mais uma meia hora. Enfim, aí eu fiz o bolo rápido pra nós ir. Nós fomos, era 12h30 e voltamos 4h30. Então, daí à tarde se foi. Mas o bolo ficou maravilhoso, tanto que só tem um pedacinho que depois eu vou colocar num pratinho menor e colocar aquele ali pra lavar. Eu vou dar uma maçã pro André e uma laranja pro Pietro, que é o que eles querem. Vou pegar daqui primeiro, que aí assim já vai esvaziando aqui. E vou descascar uma laranja pra mim também. E maçã eu sempre deixo com a casca. As frutas no geral, que podem ser comida com casca, que não são cascas amargas, é assim que nós comemos aqui em casa. Porque a maior concentração de vitaminas está nas cascas das frutas. De preferência frutas orgânicas, né? Sempre que eu encontro orgânica no mercado e o preço é bom, eu compro. Nossa, tá muito cheirosa essa maçã. Você quer inteira ou meia, André? Meia. Uma delícia, daquele jeito que eu gosto. Suculenta, crocante, o que tem uma leve acidez. E as coisas frescas aqui eu dou prioridade para consumir os produtos da Itália. Então, sempre quando eu vou no mercado, eu procuro olhar se as etiquetas são de produtos italianos. A Gra é chata porque não come de outros países. Não. Eu penso assim, se os italianos produzem frutas, verduras, iogurtes, leites, farinhas, né? O máximo que a Itália produz de alimentos nos dias de hoje, que é uma variedade bem alta, por que eu tenho que comprar de outros países? Eu tenho que valorizar os produtores do país onde eu vivo. Não que os outros dos outros países não tenham direito de ganhar o seu dinheiro. Todos têm. Mas eu moro na Itália, eu vivo na Itália, eu consumo na Itália.
é aqui que eu pago impostos, é aqui que todo mundo paga impostos que vive aqui. Então, eu acho que é muito mais justo você consumir os produtos locais, produzidos no país, produzidos na nossa região, que nem eu vivo na região do arroz. Aqui se produz muito arroz e um dos melhores do mundo. Então, por que eu tenho que consumir arroz de fora se na Itália tem arroz maravilhoso? Com exceção ao arroz basmati, que não é produzido na Itália. Então, quando eu compro basmati, eu já sei que vem de outro país, o arroz. E aí, eu procuro dar uma olhada na etiqueta, porque tem alguns países que usam algum tipo de agrotóxico que aqui é proibido. Então, eu procuro valorizar o produtor que não usa esse produto químico para produzir o arroz basmati. Ai, tem que pegar um outro paninho de pia. Meus paninhos de pia eu troco todo dia. Que não tem, pra mim, né? Pra mim não tem algo mais anti-higiênico do que paninho de pia fedido ou então com aquela gosma. Ui! Chegando até me dar arrepio. Que alguns têm, por não lavar, né? Por não trocar, não fazer a troca. Paninhos de pia é um acumulador de bactéria, como a buchinha, tudo. Se você não lava todo dia ou se você não troca, ele vai feder. A buchinha eu lavo com água quente todo dia e deixo aqui que ela seca. Então, a minha bucha, terminei de lavar a louça, dali meia hora, se você pegar ela, ela vai estar seca. Porque isso aqui também é um produtor de bactérias, né? E daí, uma vez por semana, eu troco a bucha. Eu tenho algumas manias, não adianta. Não gosto de nada gorduroso. Eu cresci né, minha mãe, ela era, não chegava a ser maníaca por limpeza, mas a nossa casa era muito limpa. Minha mãe limpava todo dia a casa e toda sexta-feira se fazia faxina geral. Então, eu cresci assim. Mesmo quando nós morávamos em barraco, né, em casa de chão, que não tinha assoalho, a terra de dentro, né, era tão batida, que você podia andar descalço que não sujava o pé. Porque tem uma técnica, né, para você tornar um chão batido numa espécie de piso que acaba que não suja os pés. É uma mistura de água com cinza que você vai aplicando até que ela compacte bem e fique que nem um piso. Tinha partes assim que eu lembro que chegava a ser até brilhante a terra, de tão bem cuidado que era. Então, eu tenho alguns hábitos que eu trouxe da minha mãe, outros que eu adquiri depois, e tudo que faz bem para nós, né? Para nós, como pessoa, como família, é perfeito. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, mas nada é demais quando você sabe o que faz. Tem diferença de cores aqui nas laranjas, então provavelmente não são todas da mesma qualidade. Então, vou provar as duas para ver qual que é mais docinha. Já imaginava que tá mais alaranjado, mais forte, a que tá mais doce. E agora, comendo as laranjas aqui, eu lembrei de quando eu era criança, que morava nas fazendas onde tinha pés de laranja, né, nativos, né? Que nós íamos colher no inverno. Os meus pais sempre diziam: tire as laranjas do lado que o sol se põe. Se eu não tô enganada, era esse. Por quê? Porque é a parte que fica com mais sol, o sol fica mais intenso. Então, deixa as laranjas mais doces do que da onde o sol se nasce, porque elas vão ficar numa área mais sombreada. Tinha lógica? De uma certa forma, sim. Mas não significa que vai ser tudo igual, né? Então, me veio na memória essa época.
Eu fui uma criança muito ativa, eu vivi até minha adolescência no interior, né? Em sítio, em fazenda, cuidando de vaca, de porco, de galinha, plantando. Então eu cresci nesse mundo e espero um dia poder voltar para esse mundo. Gostaria de ter a oportunidade de apresentar isso para os meus filhos, fazer com que eles tenham essa vivência. Mas a vida me guiou por caminhos diferentes. Hoje eu moro na cidade, os nossos filhos têm acesso aos animais, a uma vida mais em meio à natureza, quando nós proporcionamos isso para eles. Apesar de que nós moramos numa cidadezinha pequena, não é nos grandes centros. Moramos próximo a uma grande cidade, que 10 minutos a gente está no centro, mas não é sempre que vamos lá. Então, onde a gente vai mais vai é para a natureza. Só que essa época do ano não é tão simples. Vamos fazer uma trilha. Não é assim. É muito frio. Vocês não têm ideia do frio. Você se congela se você não está vestido adequadamente. E o tempo é muito imprevisível. Agora, tá sol, dali um pouco ele fecha, vem chuva. E se você for para as montanhas, é claro que vai ter neve. E neve, a gente sabe que se a gente não tiver bem agasalhado, bem protegido da neve, saber bem as trilhas, você acaba se perdendo, onde acontece muitas tragédias aqui na Europa. Essa época do ano, até o final do inverno, muita gente perde a vida por se arriscar nas montanhas e não conhecer o suficiente. Mesmo os experientes, teve casos esse ano passado, de montanhistas experientes que perderam a vida por causa do mau tempo. Aqui o tempo oscila muito. De manhã pode ter sol, mas de meio-dia já pode virar e ficar muito frio e começar a chover e o tempo fechar. Então, a natureza aqui na Europa não é brincadeira, não. Ela não brinca e quando ela vem violenta mesmo. E é nós que estamos fazendo isso por causa do aquecimento global. O que eu penso sobre isso? Que na verdade não. Na verdade, desde quando eu sou pequenininha, eu cresci vendo grandes tempestades. Tempestades de passar pela nossa casa e arrancar todo o telhado, de quebrar árvores na frente da nossa casa, de virar tratores. Então, muita chuva, assim, chuvas torrenciais. Então não é de hoje. Pode ser que hoje esteja mais intenso, com mais frequência, pode ser. Mas nós moramos num planeta onde ele é vivo, ele está se movimentando o tempo todo. Se nós for parar para analisar, desde que ele surgiu, que a gente conhece pelos livros, ele sempre esteve em constante movimento. O meu avô sempre dizia, não construa perto a curvas de rio, porque o que é do rio, um dia ele toma de volta. Então, as pessoas mais antigas tinham esse respeito pela natureza, esse conhecimento, moravam perto dos rios, mas não tão perto a ponto de que a água viesse e levasse tudo. Aqui na Europa, tem muitos canais, muitos rios que cortam as cidades, mas as casas são de pedra. Então, elas foram construídas para suportar grandes movimentos de água. Por que muitas caem no dia de hoje? Pelo simples fato de que não fazem manutenção nas casas como eles faziam antigamente. Tudo fica velho e se você não cuida, a tendência é deteriorar. Nós somos a prova viva de que se nós não nos cuidarmos, quando chegar a nossa velhice, nós não duramos muito. Então, tudo na vida, tudo na natureza tem um porquê, Casas você constrói, mas não é porque você construiu uma casa que pronto, não precisa fazer mais nada nela. Você precisa fazer manutenção, se você quer que ela dure, que ela continue te protegendo sem ter problemas. Enfim, é isso, Eu acho que quando a gente pensa além do que as pessoas falam, a gente aprende e entende que nada é por acaso, que a natureza não está mais tão agressiva como uma época atrás. Ela sempre foi assim, só que as pessoas ou têm memória fraca
ou então não entendem a natureza como deveria entender. Uma vez eu vi uma reportagem do Trump, que um repórter pediu para ele se ele estava preocupado com o aquecimento global. Ele disse não. Aí o repórter pediu por quê? Ele disse porque a Terra não vai esquentar, ela vai esfriar. E quando essas pessoas, tipo Trump, Elon Musk, essas pessoas que estão muito na frente de nós, falam entre linhas, nós temos que ser inteligentes o suficiente para entender o que eles estão falando, porque eles já conhecem, já sabem de muitas coisas antes de nós. Então, não sei se sou eu que sou assim, né? Mas eu sempre procuro prestar atenção quando pessoas um nível mais elevado do que nós, que estão mais à frente do conhecimento que chega depois para nós, eu procuro sempre prestar atenção nas entrelinhas do que eles falam. Porque se você prestar atenção nas entrelinhas, tem muitas coisas importantes que devíamos entender. Enfim, chega de papo, né? Vou dar essa laranja pro meu filhote e vou tomar meu banho e vou descansar. Vou aproveitar e já vou encerrar por aqui. Hoje foi um vídeo mais simples, um pouquinho de conversando um pouquinho, né? Mas eu volto em breve com mais vídeo para vocês.